boa tarde. Namastê. Eu vou me apresentando, né, à medida que as pessoas vão chegando. E aí a gente pode começar. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana, Shobana Devi. Deixa eu só colocar aqui o microfone. Peraí um pouquinho. Ei, Paula, tô ajeitando aqui porque eu tive uma falha técnica aqui. Peraí. Um minutinho. Agora vai dar. Isso. Tá me ouvindo bem, Paola? Namastê. Tá me ouvindo bem? Me fala, por favor, se tá ouvindo bem. Poliana. Olá. Namastê. Josiane. Sejam muito bem-vindas. Nós tivemos uma falhazinha técnica aqui no início, então fiz um improviso aqui. Boa tarde, lindas. E aí? O que vocês estão percebendo aí? Como é que tá, né, isso que a gente está trazendo? Verônica, que bom, oiê. Que lindo, que delícia estar aqui falando para essas mulheres maravilhosas que vocês são. O tema relacionamento afetivo, nós por termos o feminino consciente, né? E a gente tem uma busca em se trabalhar, em fazer com que a vida nossa, né, também tenha um sentido maior. Né? É um processo evolutivo a gente se relacionar. Então, muitas pessoas dizem, eu não vou mais me relacionar. Então, cheia de pessoas que têm muitas crenças, né? Por exemplo, que ouviu muito desde cedo, homem não presta, cafajeste, isso não dá certo. Mas a partir de que conceito, né? De onde que a gente ouve, de onde que a gente viveu, onde que a gente ouviu determinadas coisas. E quanto que isso foi formando a nossa forma de ser, de pensar e acabando atraindo situações para, na verdade, confirmar. E a gente vai ver hoje aqui também como que a questão dos nossos pais, né? Quando a gente, muitas das vezes, lá na adolescência, a gente não desenvolve uma personalidade própria e a gente age muito segundo as escolhas dos nossos pais, então muitas das vezes se casa, às vezes com uma pessoa que não era do consentimento, ou tem uma relação com quem não era do consentimento e acaba se sabotando só para dizer que os pais estavam certos, sabe? Então, é um tipo de fidelidade também que a gente carrega aí, né? Com a nossa família, com os pais, e a gente acaba não desenvolvendo a nossa individualidade, né? O que eu quero, sabe? Então, nesse sim que a gente dá para os pais, a gente também precisa de dar um não. E eu só consigo dar um sim. Aliás, desculpa, eu só consigo dar um não, né, com muito amor e com muito respeito, se eu já disse sim anteriormente. Esse sim tem a ver com a gratidão, com o reconhecimento de tudo que eles foram e de tudo que eles te deram. Então, só consigo dizer não
inclusive para não interferir no meu casamento, né? E eu posso dizer para eles, pai, mãe, com todo amor e com todo respeito, eu escolho o meu parceiro, né? Eu escolho a minha parceira, como um dia também vocês escolheram. É diferente, né? E é muito lindo. Por isso que eu sou tão apaixonada, assim, sabe? Com a constelação familiar. Porque o que eu vejo é que ela tem um olhar amoroso para tudo. Bert Helling, que foi o desenvolvedor dessa técnica, ele via em tudo o amor. Então, se, por exemplo, uma pessoa te feriu, te magoou, te traiu, fez algo, e você pode olhar para aquilo e ver também amor ali. Isso te dá uma liberdade, porque você vê que tudo é amor e que está tudo bem. Tudo bem no sentido assim, da pessoa fazer uma escolha dela e eu olhar com um olhar de maior consciência para aquilo, sabe? E não acusar, né? E ver que aquilo também tem coisa minha ali por trás, né? Então, muitas das vezes, um relacionamento, um desfecho ruim, uma traição, uma coisa assim, ou uma briga, né? O ideal é que houvesse uma finalização com respeito, com amor, com gratidão. Mas nem sempre de ambas as partes é possível. Às vezes você tem uma intenção, mas a sua intenção já vale, tá? Mas aí o que acontece? Eu posso olhar para aquilo e ver que na família daquela pessoa também houve aquilo. Então, muitas das vezes, uma mãe, por exemplo, fala mal do marido para o filho e o filho toma as dores, né? Então, de uma certa forma, ele mata esse pai dentro dele, né? Para agradar a mãe ou para ficar do lado da mãe, tá? Isso é inconsciente, tá, gente? Isso tudo é inconsciente. E aí, o que acontece? Ele acaba agindo como pai, tá? Então, é uma coisa que foge até, assim, a um controle, né? Lógico que quanto mais a pessoa tem consciência, mais ela tem esse equilíbrio, né? De fazer ou não. Mas, assim, quando não tem consciência, a tendência é repetir. Então, você pode olhar para aquilo, né? Nós assistimos, a Marilene, estou vendo ela aí, linda, a Simone, a Paola, a Isabel, sejam muito bem-vindas. Ilma, é Ilma mesmo, né, Ilma? De Congonhas, que lindo. Então, nós assistimos agora recente, eu e Marilene, né, consteladora familiar, que está aqui também, linda, parceira, amiga. E nós assistimos falando disso, né, de como que é importante a relação afetiva, né, você reconhecer. Nós vimos isso numa constelação, workshop, né, um congresso online internacional, de você reconhecer, né, e de como que você amar, né, aquela atitude também é possível, sabe? E que nós podemos, dentro de uma relação afetiva, cometer até 10 erros. Por quê? Porque muitas das vezes é o inconsciente dos nossos familiares, né, ali, sabe? E é muito doloroso, porque você não tem... é um pouco, mais forte até, né? Parece mais forte do que você. Então, um casal, ele pode cometer até 10 equívocos, né? Até 10 erros dentro de uma relação afetiva. Pessoal, eu tô vendo que tá um pouco escuro. Confirma para mim aí, por favor, se tá escuro aqui no fundo, porque eu esqueci de ligar a lâmpada daqui. Acho que 2 minutinhos. Estou aqui pertinho, 2 minutinhos.
também não está adiantando muito, né? Que hoje está um pouco escuro, uma chuvinha, um tempinho gostoso. Isso. Me falem aí, né? Como que vocês estão, né? Uma pessoa que falou que está gostando, né? Desse tema que a gente está tratando. Quem que foi? A Josiana, né? Tá falando aqui, tive experiências lindas, minha mãe, um renovo, que bacana, né? Com esse conhecimento, esse olhar, né, que a gente vai trazendo e como que vai fazendo a diferença na relação com a nossa mãe, sabe? Porque essa mulher, né, que é como que um portal, né? Se a gente conseguisse olhar para a nossa mãe, né, na nossa infinitude de vidas, né, na nossa existência, na nossa humanidade, né, nessa pequena existência dentro de uma grande existência, essa mãe é um portal. Né? Então eu posso olhar para ela, olhar para a história dela, sabe? E ver o quanto que ela é como é, muitas das vezes, né, repetindo um padrão por amor a uma tia, por amor a uma ancestralidade e também para nos colocar para o mundo, porque os pais têm esse papel de nos colocar para o mundo, né? Se eles não nos decepcionam, né, de alguma forma, né, e deve doer muito, né, imagino que deve doer, senão a gente não vai para a vida, né? Então, mais alguém quer falar como é que está sendo aí, das vivências, né, que a gente tem trazido, como é que tá sendo? Hoje a gente vai fazer uma vivência também muito poderosa, que é uma programação mental, tá? Para o sucesso, para os relacionamentos, para a prosperidade, tá? É uma programação mental no final, então fiquem aí conosco. E eu vou pedir para vocês também enviar coraçõezinhos e enviar convite para outras pessoas, usar esse aviãozinho que tem aqui do lado para convidar, né, outras pessoas para que elas venham. O meu intuito com esse trabalho e pelo fato que eu sou tão apaixonada também, né, com a constelação familiar, é trazer esse conteúdo, porque eu vejo que as pessoas vêm constelar, ou vêm trazer um tema. Antes se fazia constelações familiares, só a pessoa vinha, constelava aquilo, a pessoa ia embora sem nenhum conhecimento e sem nenhuma aplicabilidade. Então é preciso, mais que constelar, é a gente mudar o nosso olhar, sabe? Então esses conhecimentos, essas ordens que a constelação familiar nos traz, nos libertam, sabe? Bem aquilo, conhecereis a verdade e a verdade te liberta. É bem isso, sabe? Então, por isso que eu faço essas lives e a gente está gravando, né, e colocando lá no YouTube. Eu peço que vocês também assistam, compartilhem lá para que chegue até mais pessoas e que até seja um pré-requisito para uma pessoa, às vezes, vir constelar sobre relação afetiva e ela vê isso, esses passos, tá? Então, hoje nós vamos falar de 8 passos, tá? 8 atitudes que muitas das vezes a gente se equivoque. Como é que fala? Equivoca. Então, e aí a gente pode mudar, sabe? Se a gente dá um lugar para aquilo no nosso coração, e eu vou passar um exercício também para vocês, para que a gente possa ir se trabalhando. E nisso também eu estou me trabalhando, tá? Eu estou aprendendo com vocês, aprendendo com tudo isso, tá? Eu não me coloco de forma alguma com uma pessoa que está lá na frente que tá tudo bem, tá? Eu também estou me trabalhando. Bert Helling fala, né? Ele falava que ele demorou anos
para ele integrar e curar o pai dele dentro dele, né? Então, se o próprio Bert Hellick fala isso, quem sou eu, né? Então, tem muito que integrar e que curar em todos nós. Então, a gente não pode agir com tanta cobrança, mas também não ficar na zona de conforto. A pior coisa é nós ficarmos na zona de conforto, sabe? Então, o que eu posso melhorar em mim, trazer mais autoestima, sabe? Me cuidar, saber o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de luz, sabe? Porque nós temos muito valor, sabe? Em cada uma de nós temos um diferencial, nós temos uma luz para brilhar, uma estrela. E à medida que a gente reconhece isso, a gente começa a perceber que também a gente não pode aceitar qualquer coisa. É muito importante isso, sabe? Da gente colocar também as nossas cartas, né, no jogo. Muitas das vezes só o outro coloca as dele, né? E para isso a gente precisa também de se conhecer, tá? Então, eu vou falar como primeiro ponto a relação afetiva sem casamento, tá? Então, quando a pessoa fica muito tempo namorando, vivendo maritalmente, mas sem reconhecer, sem um ritual, tá? E você vai falar assim, mas Silvana, casamento, né? Nós estamos na modernidade e tal, mas pelo menos a Simone Arrojo fala de fazer um ritual, sabe? Em que você reconheça aquela pessoa perante seus amigos, perante a sociedade, sabe? Não precisa necessariamente ser dentro de uma religião, dentro de um cenário, né? Assim. Por quê? O que acontece? Senão aquela pessoa, ela vê aquilo como que você está esperando alguém melhor do que ela, tá? Então, é importante esse reconhecimento. Outra coisa é as relações anteriores. O que vocês acham? Relação anterior prejudica para você ir para uma outra relação? Como é? Obrigada aí. O que vocês acham? Fale aí para mim. Relações anteriores prejudica uma nova relação? Diz para mim, por favor, aí. O que vocês acham? Fala para mim. Porque tem muita gente que fala assim, mas ele já se casou, ele tá bem, ele tem filhos, né? Como que tá tudo resolvido, né? Mas se aquela pessoa, né, ela não foi reconhecida, né, como uma pessoa importante que te trouxe aonde você está, com todo conhecimento, com toda a experiência, ainda que não tenha sido aos nossos olhos, né, uma coisa positiva e acabe um falando mal do outro e tudo, isso não é bom, tá? Porque de alguma forma aquela pessoa teve também fatos positivos e te trouxe aonde você está. Então, precisa de ser finalizado de uma forma em que haja amor e respeito, tá? Ou que você consiga sentir uma gratidão pelo aprendizado. Então, uma coisa que eu recomendo é você se colocar no campo, colocar um bonequinho, até falei isso na última live, mas eu vou reforçar. E você fazer um agradecimento, um reconhecimento de tudo que foi, sabe? Você vai perceber que teve, sabe? Você coloca ali, né? Por ordem, né? Você vai lembrando aí, teve tantos parceiros, então tantas pedrinhas ou tantos esmaltes, e aí vai conversando por ordem, sabe? Do primeiro até o mais recente, tá? E fazendo a despedida, sabe? Porque é preciso de fechar esse ciclo, porque muitas das vezes também fica uma esperança daquilo voltar, quem sabe, e isso impede,
sabe? Então a gente precisa também de humildade para reconhecer que aquilo acabou, sabe? Porque muitas das vezes a culpa faz a gente querer voltar. Mas é preciso saber que aquela pessoa também tem uma proteção, ela também tem um caminho, então ela também está crescendo, tá? E respeitar essa distância e seguir, sabe? Então é preciso de seguir a vida, sabe? E fazer esse fechamento com tudo que foi, do jeito que foi, porque teve aprendizado. Percebe? Vocês estão tão caladinhas. Deixa eu ver o que colocou aqui por último. Rose, tá. Tema muito bom, Simone falando. Rose, oi, Rose. Deixa eu ver se tem alguém que falou aqui, porque ficou as primeiras conversas lá em cima. A Luísa, Sônia, Rosamor, Rosa, né, Rosa? Sejam muito bem-vindas, né? E que vocês possam também contribuir aí, né? Quiser falar alguma coisa, quiser escrever aí pra gente compartilhar, tá? Porque é um aprendizado mútuo. Né? Então, uma outra coisa é olhar o outro, Rose, bem-vinda, olhar o outro como ele se fosse um pai ou uma mãe. E o outro, muitas das vezes, na necessidade dele também, ele se coloca ali como um pai ou como uma mãe, e ele tem uma sensação de que se ele sair da sua vida, você não dá conta, sabe? Fica uma relação ali de dependência. E essa relação não dá certo, tá? Não dá certo porque acaba pesando muito, né? E quem dá muito, o outro tende também a sair da relação, porque fica uma relação desigual. Então, essa relação de coisas que eu não resolvi com meu pai, com a minha mãe, agora eu vou resolver com meu marido. Ele vai ser, né, o pai que me abandonou, o pai que eu não tive. Isso não funciona, tá? Então, muitas pessoas falam, mas tem um pouco de pai, tem um pouco de mãe. Não, são dois adultos que precisam de estar ali se relacionando. Como que eu sei que são dois adultos? Quando cada um está resolvendo suas coisas. Não tem ali uma dependência. Eu preciso de você para isso, faz isso para mim. Lógico, tem uma interdependência entre um casal, sim. Nós somos seres interdependentes. Mas não é uma relação de dependência, é diferente, tá? Cada um cuida de si no adulto, tá? Sem a dependência. Com trocas, mas não dependência, porque essa relação não flui, tá? Então, outra coisa importante. Tá. Aí uma tá me perguntando, a oração do perdão da Cristina Cário pode ser uma despedida? Amo essa oração. Sim, pode. O Ho'oponopono também, né? Mas é preciso fazer, assim, eu recomendo, colocar ali os bonequinhos, sabe? E ir conversando. Eu fiz isso e foi muito emocionante, sabe? E eu senti que eu fiquei mais leve. Porque quando a gente não faz essa despedida, o outro que entra na nossa vida, ele sente um peso. O outro entra e sente um peso, porque é o peso que o outro sentia ali também na relação. Se a gente não faz esse fechamento, sabe? Então, a Simone Arrojo também conta um caso que ela estava vivendo uma relação e o cachorrinho, ela tinha um cachorrinho em casa que foi o primeiro marido, né? Então, isso também é importante. Primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, não tem esse, tá? Porque esse é excluído, né? Então, a gente não pode excluir, sabe? Ninguém, sabe? E, inclusive, a gente poderia e deveria falar da pessoa. Muitas das vezes as relações ficam assim,
aquela, né? Aquela pessoa que você teve antes, né? Como que se fosse ali sem respeito e zombando, né? Daquela parceira anterior, daquele parceiro anterior, sabe? Então a gente poderia sim, se não for pesado para o outro, falar o nome, não excluir a pessoa, tá? É um respeito, né, gente? E a gente está falando aqui de relacionamento de nova era, né? Então, relacionamento de nova era, para mim, é uma relação que você respeita e que você se mostra totalmente, que você não precisa se passar por uma coisa que você não é, esconder coisas que você se sente mal escondendo. Então, quando a gente às vezes tem uma mentira ou guarda uma coisa ali, um segredo, é como que se houvesse uma parede entre nós e aquela outra pessoa. E aí a gente vai ficando cada vez mais distante, sabe? Então, o ideal para essa nova era é que a gente possa ser a gente mesmo, sabe? Com tudo ainda que a gente não conseguiu e que a gente manifeste, né, que está se trabalhando, mas que possa integrar, ser inteiro ali na relação, tá? Então, com as relações anteriores também. Maria Aparecida, Sabará e outras, uma pessoa enviaram a solicitação. Ah, tá. Sinto que é um respeito, a Luísa contribuindo, obrigada Luísa, vamos ver. Sinto que é um respeito principalmente com nós mesmos, com nossa história, nossas escolhas do passado, sim. Eu sou aquariana, né? Então, assim, para mim, a amizade é uma coisa muito importante. E eu vejo os parceiros, as pessoas que passaram pela minha vida como pessoas importantes, sabe? E eu não consigo ver diferente. Ainda que não tenha tido um desfecho legal e tudo, um rompimento que não foi respeitoso, amoroso, mas eu tenho aquela pessoa dentro do meu coração com respeito e consideração. Então, eu gostaria também que o outro, né, Luísa, ele também considerasse, se eu sou importante para essa nova pessoa, eu gostaria que também o que eu vivi já, né, toda a minha história também fosse importante para ele, né? Que lindo, né? A gente tem que contar uma coisa. Aproveitar que a Luísa está aqui, que estava querendo contar. Conto para vocês também. Outro dia, eu sonhei com um mundo, sabe, assim, que já era um mundo novo e que, assim, a gente já tinha um cuidado, que é o que eu sinto nos grupos, quando a gente faz os grupos de reiki, aí com a Marilene, que também está aí, né? Essa coisa de um cuidado um com o outro, sabe? De uma sensação de nova era mesmo. E que e às vezes eu até queria falar algo, né? Porque eu tenho algumas coisas de Áries, umas coisas de Escorpião também, que é muito direto, né? Não pensa antes de falar. E era para eu falar assim, eu sabe? Eu ficava assim, não, sabe? Porque eu estava sendo tão acolhida ali. Isso eu falei, Cida, falei na aula de yoga desse sonho. Eu tenho tido uns sonhos bem bacanas, que tem a ver, acho, com esse tema que a gente está trazendo, né? Mas vamos voltar. A Rose, gostei, não podemos esquecer que teve muita coisa de bom no relacionamento que terminou. E aí a gente vai ficando mais leve e é impressionante como que o parceiro também que vem, ele também sente, né? Mais leveza, porque a gente está mais leve, o lugar que ele está ocupando também, né? É ter até gratidão por essa pessoa, sim. Sim. E muitas das vezes a gente sofre porque a gente fica querendo sentir essa gratidão, querendo reconhecer e ao mesmo tempo um misto, né, das coisas, né, do que não foi bom. Mas se a gente consegue falar, sabe, não precisa ser para a pessoa, mas fazer essa despedida e falar, você tem
um lugar no meu coração. Eu sou grata por tudo que você me fez, por tudo que a gente viveu. Eu sou muito grata. Eu vou levar você e vai ter sempre um lugar para você no meu coração. Sempre vai ter um lugar. E aí fica mais, né? Tudo faz a gente crescer e melhorar nos próximos relacionamentos, sim. O Bert Hellinger, ele fala que o vínculo vai diminuindo nas relações. À medida que a gente vai tendo outras relações, a gente vai tendo menos vínculo, mas que o amor pode crescer. E eu acredito, porque a gente vai exercitando o amor como um músculo. O amor é um músculo, que aí ele vai, né? Porque tudo que eu vivi e aprendi com uma pessoa, aquilo trabalhou em mim, não tem como. Né? Eu vou sentir aquele mesmo amor. Eu posso sentir aquele mesmo amor, porque o amor não é do outro, o amor está em mim, sabe? O amor é o meu coração, que é um holofote que se abre e aí o outro passa na frente desse holofote e aí eu começo a amar, mas o amor é eu que estou sentindo, independe do outro. Então essa abertura para o amor é muito mais nossa do que do outro, percebe? Não é o outro que faz eu sentir amor, não. Então tá. Então vamos falar de filhos. Quando nasce uma criança, isso é muito importante, eu vejo isso muito nas constelações, quando casais vêm para constelar e têm filhos. Então, nasce uma criança e é normal o casal se voltar para aquela criança, porque ela tem um tanto de necessidades, a mãe precisa de amamentar, aquele cuidado redobrado, com medo, né, até de acontecer algo com a criança. E aí, o que acontece? O que acontece? Eu estava olhando a hora aqui só para ficar atenta. Então, o que acontece? O casamento fica um pouco de lado, sabe? E o marido, ele espera, quando ele entende que aquilo é fruto de um amor dos dois e que breve a mulher volta. Para quê? Para ter a relação de casal, tá? E o que a gente vê, em boa parte, é que a mulher fica vivendo, muitas das vezes, tá, gente? Não estou falando aqui como uma crítica, não, mas como um ponto, a gente observar isso em nós. Fica muito tempo ali como mãe e deixa o marido, sabe? E precisa de lembrar que quem veio primeiro é o marido. Então, numa hierarquia de família, quem vem primeiro tem a preferência, tem a precedência e a preferência. Então, o filho, muitas das vezes, vai dormir com os pais, ou os pais não têm vida própria, sabe? Porque coloca a criança ali no meio, né? Não jantam, não jantam fora, né? Não viajam, não tem encontros fora de casa com os amigos. E é importante o casal manter essa parceria, essa individualidade. Por quê? Porque a criança se fortalece quando os pais estão fortalecidos na relação. Então, muitas das vezes, os filhos, isso é importante, né? Eu sei que algumas aqui têm filhos, outras não, mas assim, ainda que vocês não tenham, mas que possam passar isso também para frente, porque é preciso de falar com o filho, e ele vai entender o filho. Filho, agora é hora do papai e da mamãe, sabe? E ele ter o quarto dele, ter a caminha dele, porque muitas das vezes o filho vai para a cama com os pais porque sente que os pais não estão fortalecidos na relação, sabe? Então, a criança, ela sente um tipo de culpa, sabe? E ela acha que ela pode unir os pais, sabe? Então, é um equívoco, né? Porque isso não é responsabilidade das crianças. Então, é preciso falar, agora papai e mamãe vai jantar com os amigos fora. E a criança, quando ela vê que os pais, que isso depende
para os pais estarem fortalecidos na relação e ela também se sente mais fortalecida, ela entende. A criança quer ficar junto quando ela acha que não tá legal a relação. Tá? Então, esse diálogo é preciso de ter e colocar eles nos devidos lugares. Então, não quer dizer que uma criança não possa assistir televisão no quarto com os pais, tá? Ficar lá ali um pouco, mas é preciso de pôr um limite. E eu vejo isso muito nas constelações assim que eu atendo, dessa falta de limite, sabe? Com a criança. E não é sempre a mãe, muitas das vezes o pai também. Ah, não, deixa ele dormir aqui e tal. E não é, sabe? Isso não é bom para o casal. Outra coisa é quando tem filhos de uma outra relação. E aí, o novo casal, a mulher, muitas das vezes quer se colocar como mãe daquela criança e desconsidera a mãe anterior. Às vezes até trata de forma pejorativa, diz que ela não pode, que ela não tem possibilidade de cuidar. Mãe é mãe. Então, você nunca vai ser a mãe, sabe? É bom colocar isso, sabe? Você é uma amiga, né? Você tá ali e pode contar com você, mas é sempre bom não tirar a mãe do filho, sabe? Porque senão sente uma separação, uma divisão ali terrível, sabe? E tudo que sai da ordem, a gente não vai para frente. A nossa relação com aquele parceiro também tende a não ir naquilo que a gente mais quer, tá? O homem também passa a ver a mulher como mãe, deixa de vê-la como mulher. A Simone falando. Interessante, Simone, sim. Sim, e é preciso, né, deles terem, às vezes até para sair para um jantar e tudo, vai com pressa, não, porque tem que voltar por causa de tal. Não, o casal precisa ter um momento, e a mulher pode pontuar. Isso também, não, esse momento é nosso, sabe? E trazer esse homem novamente, sabendo que é a partir dele que houve uma criança. Esse homem, né, ele precisa ter um lugar, às vezes ele fica sem lugar também, sabe? Ele reconhecer, né, esse reconhecimento. Sabrina, olá. Então, abortos, uma outra coisa também, né? Que a gente volta sempre a falar um pouco. Muitas das vezes, se houve um aborto na vida do casal ali, eles às vezes tendem a se separar e culpar um ao outro, sabe? Por aquilo, por não conseguirem olhar com aquilo, olhar para a dor que aquilo é, sabe? Então, é preciso ter coragem para olhar para a dor, que é aquela perda do filho, sem culpar o outro, sabe? Que isso dá rompimento também nas relações, tá? E lembrar que o quê? Para gerar um filho, o casal precisa de ter uma boa sintonia, sabe? Porque é dessa união, dessa sintonia que vai gerar, né, um ser que vai trazer ali um cabedal de pureza, de amorosidade, de integração, tá? Para essa nova era também. Uma outra coisa é o motivo oculto em se casar. Então, muitas pessoas falam assim, ele me traiu. E aí a gente vai perguntar como que era a relação, como que a pessoa se casou com a outra, e aí a pessoa vira e fala assim, eu me casei porque eu queria sair da casa dos meus pais. Isso é muito comum. Porque eu não tolerava minha mãe, por isso que eu casei. Então, a gente pergunta, quem que traiu quem? Quem que traiu primeiro? Porque fica ali, a pessoa pode não perceber conscientemente, mas inconscientemente a pessoa sabe? E principalmente na relação afetiva, na relação sexual, tudo que a gente sente, se é raiva, se é medo, passa, o outro sente, sabe? Que é uma ligação profunda.
Então, é importante, né? Inclusive, nas relações entre homossexuais também é preciso que seja dois adultos ali se relacionando, tá, gente? Dois adultos e que cumpram o papel de homem e de mulher, tá? Mesmo na relação homossexual, para que o quê? Não seja um pai nem uma mãe um do outro, tá? E dois adultos, tá? Até para ter, se for o caso, adotar uma criança, alguma coisa assim, essa relação no papel, né, de homem e de mulher, tá? Como adultos, nesse sentido, tá bom? Então, um outro caso é quando um filho representa um parceiro anterior. E às vezes o casal até dá um nome para aquela criança igual o nome do parceiro anterior. Acontece, sabe? Como que se fosse uma homenagem àquele parceiro anterior ou aquilo que não conseguiu ressignificar, não conseguiu dar um lugar no coração ou terminou de uma forma equivocada ou uma forma que não fluiu bem, não foi respeitosa e guarda aquilo, então às vezes traz um filho e aquele filho vai ser um problema para os pais, porque ele vai ter ciúme ou da mãe ou do pai, sabe? E não é normal um pai ou uma mãe ter ciúme do filho com o parceiro, tá? E muitas das vezes aquela criança vai se comportar como o parceiro anterior. Tá? Então, esses fechamentos de ciclo, né? A importância disso, tá? E o filho, ele não pode ter essa carga. Muitas das vezes, os casais têm filhos e colocam uma responsabilidade nos filhos maior do que a dos filhos, porque os pais, eles dão, os filhos recebem. Então, eu já vi casos de pessoas que, por exemplo, coloca tanta responsabilidade na criança, se você quebrar esse computador, você vai me dar outro. Você vai trabalhar e vai ajudar a mãe a cuidar da casa, sabe? É uma responsabilidade que, na verdade, você sente que ali aquela mulher ou aquele homem, né, tá cobrando aquela criança como que se fosse pai dela, sabe? Dando uma responsabilidade para um ser que acabou assim, sabe? Que, na verdade, a criança, ela recebe dos pais, sabe? Então, ela acaba sendo um peso para esse filho quando os pais também não estão bem resolvidos com os seus próprios pais, com a sua própria história ou com o cônjuge. Então, coloca uma carga muito grande. E essa criança também, como que ela vai para a vida? Porque ela acaba pegando isso. Não, eu tenho um papel com a minha mãe mãe precisa de mim, e não vai para a vida. É aqueles filhinhos da mamãe, né? Tem os filhinhos de papai que a gente vai trazer numa próxima. Esse assunto, ele é muito profundo, tá? E aí a gente vai trazer numa próxima, tá? Então, uma outra questão é o ciúme e a exclusão. Então, a gente entende que ciúme é uma relação, é um sentimento de uma criança carente que muitas das vezes passou por uma situação de rejeição e a gente não pode colocar o dedo, né, como se diz, no rosto de ninguém, sabe? Porque isso tem a ver com a nossa história de abandono também, de rejeição, mas a questão é, essa pessoa com esse ciúme, ela, na verdade, ela quer reproduzir uma relação uma situação que ela já teve na infância de rejeição. Então, ela faz tudo para que o parceiro também faça aquilo, para que ela reviva aquela história. Então, é uma situação de abandono infantil, sabe? E que acaba levando a outra pessoa, muitas das vezes,
a fazer aquilo, porque é como se aquela pessoa esperasse aquilo, tá? Mas não tem inocente, né? E culpado, tá? Numa relação afetiva é 50% um, 50% outro. A gente atrai aquilo também para a gente olhar para alguma questão nossa, alguma ferida nossa, tá? Então a gente nunca age com essa coisa de culpar o outro, tá? O que meu tem ali? Essa é a nossa responsabilidade, né? Por aquilo também. E uma outra questão é a dinâmica nas famílias de excluir. Excluir muitas das vezes o homem, né? Não pode entrar homem, aquele homem não se sente bem ali naquela família. E a gente percebe isso até pelo número de mulheres. Tem famílias que tem tantas mulheres e às vezes nós vivemos um exemplo agora recente de uma questão assim, que era muita mulher na família e o homem que apareceu, ele morreu cedo, sabe? E a situação das mulheres, das tias, das avós, né, que não permaneciam nos casamentos. Então, eu convido vocês a olhar para isso. Qual que é a dinâmica das relações na minha família, na família de vocês? As mulheres, os homens, eles permaneceram casados? Quais que eram os traumas? Quais que são os traumas, as reclamações? E como que as relações de vocês hoje têm sido? Se tem um padrão que muitas das vezes a gente percebe um padrão de sentimento de rejeição, medo de abandono, e aí olhar aonde que está, né? Isso, aonde que está isso na nossa família, tá? Então, a Ilma tá me lembrando aqui que já tá, né, no nosso tempo para vivência. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma musiquinha aqui, tá? Aonde vocês estiverem, isso é muito importante, sabe? De vocês procurarem um lugar aí confortável, em que vocês possam, ninguém incomode vocês, tá? E que vocês possam fechar os olhos, se sentirem bem, tá? Se não sentir, pode permanecer com o olho aberto. Mas o ideal é que a gente feche os olhos. Ok? Então, eu vou pedir vocês para tomar de 2 respirações bem profundas, soltar os ombros. Isso. E percebendo como é gostoso voltar para dentro. Respirações profundas. Soltando a musculatura da face. Isso. E agora você vai se ver diante da sua mãe, você como uma criança. E perceba, você pequena perto da sua mãe, como você sente, como você sentiu lá atrás. Como que é? Como que você capta aí agora os sentimentos de você pequena diante da sua mãe. E aí você percebe, diz a ela o que você está sentindo. E perceba como ela ouve isso. E aí você vai crescendo e perceba como que é a sua relação com ela, você grande, você adulta.
sabendo que você é filha, mas é mais que filha, você tem uma humanidade dentro de uma família que nesse primeiro momento é sua mãe e também seu pai. E sente aí no seu coração como é estar aí. Se dá para sentir um calor, um quentinho aí perto da sua mãe, ou não. Sentindo agora gratidão por você estar adulta, gratidão pela vida, gratidão pelo bem mais precioso que ela pôde te dar. Essa vida veio dela, como um portal. Essa vida, ela pulsa em você, em cada célula do seu corpo. E é essa vida que te permite ver, viver, sentir, perceber tudo que você é, tudo que você vive, todos os prazeres. Vem dessa vida que pulsa em cada célula. E aí você vai percebendo que essa gratidão cresce em todo o seu ser. E aí você vê também aí do lado o seu pai. E aí você fala internamente para sua mãe: vejo o que a senhora me deu. Foi algo tão grande, tão precioso, tão abundante, tão próspero. Veio com tantas possibilidades. Diga isso à sua mãe. E aí você olha para o seu pai do lado e fala com ele: papai ou pai, essa vida também veio de você. Você que me traz a força, porque você precisou para me colocar dentro da minha mãe. E ela que se abriu como uma flor para você colocar a sementinha da minha vida dentro da minha mãe. E ela se abriu para isso. E ela foi permitindo que cada parte minha fosse sendo constituída ali. O meu coraçãozinho, as minhas mãos, o meu fígado, todo o meu corpinho, tomando espaço dentro do corpo dela. Respira. E você pode falar para sua mãe: eu reconheço que você também correu risco de vida. Abriu mão de tantos sonhos, de tantos projetos, para me ter, para me cuidar. Perdeu noites de sono. Passou a olhar a vida pelos meus olhos, o que eu queria, o que eu precisava. Até que eu fosse hoje quem eu sou. Muito obrigada. Eu venho do amor de vocês. E eu me sinto forte, pegando a força do meu pai.
Eu olho para você, minha mãe, e posso aprender com você. E reconheço em você a mulher. Aprendo com você isso, como ser mulher. E eu vou contar até 5 e vocês vão entrar em profundo estado de relaxamento. 1, 2, 3, 4, 5. Você está no nível 1 de relaxamento. E você se sente acalentada, nutrida, amada. Sente coragem, sente aconchego. E uma coragem imensa agora para se relacionar. Sinta isso. E você vai dizer mais uma vez: querida mamãe, permita que eu me sinta leve. Permita que eu tenha uma vida leve. Que eu possa me relacionar bem com meu parceiro, com os meus amigos. Que eu possa levar esse amor do jeito que foi, levando um pouco mais de mim nas minhas relações, nas relações de trabalho, sabendo que é próspero quem tem relações. Para que eu possa, minha mãe, me abençoe, para que eu possa ter a minha casa, ter a minha família, dedicar a minha casa aos meus relacionamentos. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Eu sinto muito, minha mãe. Se você passou necessidades, até mesmo fome, se você não conseguiu realizar o seu caminho, o seu grande amor, para mim, o seu grande amor é e sempre será meu pai. Me abençoe e permita que eu siga do meu jeito, reconhecendo que você me deu o melhor. E eu posso agora fazer um pouco mais da minha forma, conforme as circunstâncias atuais, conforme a cultura atual. Eu te amo, sinto muito. Me perdoe. Muito obrigada. Respire profundo, sinta isso no seu corpo. E agora você vai se sentindo com mais disposição, com mais ânimo, com mais coragem. E eu vou contar até 5 e você vai voltando e se sentindo mais desperto, mais feliz do que antes. 1, 2, vai trazendo consciência, vai trazendo amor para a sua vida, capacidade de se relacionar. 3, 4 e 5. Você está desperto, totalmente inteiro e capaz e forte. Sinta isso. Respire profundamente, pode abrir os olhos. Isso. E vocês vão me contar como foi para vocês no direct, tá? Terça-feira, novamente, estamos aqui.